Now we need to build a better future, and we need to start right now. No point in waiting or hesitating. We must get started, no more lies, and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We got to solve it, get involved, and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it greener. Make it greener. Make it greener. Make it greener. Make it fast. Make it fast and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build. E assim termina de soco a música, milanês. Eu nem esperava que ela fosse terminar tão rápido, mas como ela diz, precisamos construir um futuro. Esse é o tema do Sobrevivência Pós-Pandemia de hoje. Bem-vindo. Vamos abrir teu microfone, peraí só um pouquinho, que está fechado. Só um pouquinho, agora sim. Agora pode falar. Boa noite, bom dia, depende do horário que cada um estiver assistindo. Que bom a gente estar de novo aí, cheio de ideias para conversar e cheio de motivação para fazer isso durante essa pandemia, que a gente precisa mesmo gastar a cabeça e pensar num monte de coisas para mudar o mundo. É isso aí, boa noite, porque no momento da live, hoje é dia 19 de maio, 20 horas e 4 minutos, estamos fazendo uma live ao vivo. É claro que o vídeo depois fica disponível para quem nos assiste depois, então fica aí também um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, né? Sabe, em tempos de pandemia tem gente que passa a madrugada. Então, Milanês, nós estamos aí continuamos nesse meio dessa pandemia, né? Mas estamos com a intenção aqui de, nesta live, refletir, trazer umas reflexões aí sobre esse momento pós-pandemia, né? O que a gente pode esperar, o que de repente podemos fazer para melhorar esse futuro, que vamos falar em futurologias, pelo jeito, por aqui também, mas o que a gente pode fazer, né? Para tentar melhorar e que não volte mesmo do que antes. Sabe que agora, há pouco eu tive que ir ali na farmácia, tive que dar uma saída hoje, buscar o meu remédio da pressão alta, e aí estava conversando ali com o senhor que me atendeu, nós dois de máscara, algo bem diferente, enquanto a filha dele fazia o atendimento, e ele acredita que as pessoas vão mudar, ele acredita que nada vai ser, como já estão dizendo, né, nada vai ser como antes, mas ele tem a esperança, um senhor de aproximadamente uns 70 anos, um pouquinho mais talvez, na esperança de que agora sim, agora vai mudar, agora a sociedade, as pessoas vão entender que nós precisamos viver melhor, mas de forma que sejam para todos, né? Para todos, não só para a maioria, mas para todos mesmo, que a gente consiga viver melhor. O que tu pensa aí a respeito deste assunto? Bem, nós estamos vivendo um momento ímpar na sociedade porque crises e pandemias já aconteceram outras, como a gripe americana, conhecida por espanhola, né, mas que surgiu nos Estados Unidos, no começo do século, no final da Primeira Guerra Mundial, em 18, 19, né, e que ela foi de 17 a 19 devastando o mundo aí. Só que o que aconteceu? As pessoas, a gente leu, esses dias eu estava lendo o Correio daquela época, e
ele causou aquele dano tremendo, as pessoas ficaram reclusas, até muitas semelhanças, muita coisa de higiene, lavar a mão e tal. O que é a diferença? As pessoas não tinham como se comunicar, não existia internet. Então é a primeira vez que nós estamos prisioneiros nas nossas casas, com uma possibilidade gigante de comunicação. Gigante porque a gente pode se comunicar com o mundo inteiro praticamente sem custo, né? Porque eu tenho participado de debates internacionais, maior tranquilidade. A única questão é a língua e pronto, a gente se acerta. Isso é uma coisa muito nova. E a outra coisa, aí sim, mais para essa geração, acho que poucos estão vivos que viveram outra pandemia forte, né, no Brasil. É uma experiência transformadora, porque uma coisa é a gente pensar, a gente ficar com medo, isso tudo está no plano teórico, no plano da razão. Outra coisa é ficar recluso, isso está no plano prático. Isso é uma experiência vivencial. E as vivências mudam a vida muito mais do que o papo, né? A gente fala muito, eu queria ser diferente. Outra coisa é ficar. A gente vê hoje mesmo, eu estava participando de uma conversa, onde as pessoas estavam dizendo assim, eu estou observando os animais no meu pátio, eu estou observando coisas que eu nunca tinha observado, as plantas, o movimento das plantas. Então, é uma reconexão. E, nesse sentido, se tu fizesse a pergunta, eu começo a introdução de um papo que eu acho que é importante, que quais são as essencialidades, o que nós estamos descobrindo de muito essencial. Uma coisa tu falaste aí, o diálogo com o farmacêutico e a filha, é isso? Sim. A proximidade, né? Eu nunca comprei tanto do armazém que fica do lado da minha cooperativa, onde eu moro. E esse armazém tem mais diálogo. Esse armazém, quando eu compro dele, não interessa o preço, claro que não pode ser absurdo, mas não é barato. Eu estou dando dinheiro para uma pessoa que vive na minha comunidade, para uma família que vive e investe, mora na minha comunidade. É muito diferente de eu ir comprar numa transnacional para economizar meia dúzia de centavos, que a diferença hoje é muito ridícula, e eu mandar dinheiro, remunerar pessoas que nem brasileiras são, os principais, porque só o pessoal da limpeza que é brasileiro, e mandar o lucro para outro país. Então, isso é uma primeira reflexão que eu queria dizer assim. Nós estamos mais próximos de nós mesmos, reconectando com os nossos vizinhos, aprendendo a conviver com a nossa própria família, porque as pessoas viviam no mesmo teto, mas não se encontravam, né? As pessoas trabalham, correm, estudam, né? E não conseguiam, tanto que está tendo um monte de divórcios aí. Mas isso não é negativo, isso é positivo, que talvez as pessoas estivessem adiando esses divórcios há muito tempo, né? Então é uma coisa boa, eles vão ganhar tempo de vida para poder resolver a vida de outra forma depois, né? Então eu acho assim que, né? Porque é aquela história, os caras não brigam. Sim, mas nunca se veem, não pode brigar, né? Só se brigar virtualmente. Agora a gente tem que brigar virtualmente atualmente. Mas, então, essa proximidade de si consigo mesmo, da gente, por exemplo, ficar em casa e aí ter mais tempo até para descansar, e aí não conseguir dormir, aí ter que ouvir seu próprio corpo, ouvir sua palpitação, ouvir seus medos, né? Isso tudo é uma reconexão com o corpo, com a família, com os vizinhos, com o nosso bairro, com a nossa cidade. E eu acho isso muito interessante. Eu estou aprendendo muito e estou muito curioso, porque eu acho que aí sim, sustentabilidade a gente sempre dizia, mas aí é a racionalidade. A gente dizia, não, o lógico é que tu produza o alimento aqui perto, porque o transporte às vezes gasta mais energia do que a própria produção do alimento. Então não faz sentido produzir em São Paulo, vir para cá, produzir aqui e mandar para São Paulo. Isso é o papo, isso é a racionalidade. O legal é o seguinte, as pessoas estão plantando no pátio, no vaso e comprando do vizinho. Isso é o fato. E isso é muito mais legal. Isso aí, vamos ver
vai trazer essa, como é que isso aí vai refletir depois da pandemia, né? Inclusive é a nossa Isso. pauta, tentar pensar nos reflexos pós-pandemia. Por exemplo, na mesa feira orgânica aqui do Bonfim, né? Ela está se reinventando também. Tanto a questão dos espaços ali, né? Que ela ganhou mais espaço, se espalhou para que as pessoas pudessem ficar mais longe. Muitas pessoas, eu estive ali sábado passado, vejo os comentários, as pessoas gostariam que ficasse assim, tomara que fique assim, tomara que ela cresça. Ficou um lugar muito mais agradável, espaço ao sol para caminhar, as pessoas não ficam se batendo, dá para andar com carrinho, com aqueles carrinhos duplos de bebês, que na feira, do jeito que ela é, muito apertadinha ali, às vezes atrapalha muito. Mas a feira também está trabalhando com a questão, por exemplo, das teleentregas, né? Cresceu bastante essas teleentregas dos produtores. Então, isso que tu puxa aí do consumo consciente, né, de nós mesmos consumirmos na nossa base mesmo, na nossa cidade, no nosso bairro, isso é bastante importante, mas seria bom que isso não fosse só por uma necessidade de guerra, como nós estamos vivendo agora, mas que isso consiga, que as pessoas consigam refletir e se dar conta, de fato, de que isso é importante depois, na continuação, né? Eu tenho trazido Que também para o... Não, pode falar, desculpa. Não, depois eu falo. Eu sei que o áudio aqui ele tem um certo delay, vai aí. existe uma coisa muito forte que ela mantém a humanidade, mas também é um problema para mudanças, que é o famoso efeito do crema, Roberto Crema, que o Pierre Weil usava muito, que é o efeito normose, que é aquela tendência que o ser humano tem de normalizar coisas absurdas. Por exemplo, as pessoas estavam comendo o pior, da pior qualidade de alimentos, só que aí tem um sabor, porque são químicas feitas para ser agradáveis ao paladar, não alimentam nada, fazem mal para a saúde, mas elas entram. Mas por que acontece? Bom, porque é gostoso e porque é prático. Na vida louca que a gente estava comentando agora há pouco, a vida prática, a gente compra, abre um negocinho prontinho e toca para dentro. Só que aí, quando cria uma crise, por exemplo, de saúde, eu posso morrer, deixar de morrer ou sofrer bastante por causa disso, eu começo a pensar, eu tenho que comer alguma coisa mais saudável para o meu sistema imunológico. Eu sempre não canso de dizer, a única coisa que pode nos defender, não só desse vírus, como de todas as doenças, é o nosso sistema imunológico. Ah, não, mas antibiótico, não. E esses remédios todos são complementares. Quem cura é o sistema imunológico. O remédio ajuda. E hoje o vírus não tem remédio, portanto, quem cura é o sistema imunológico. As pessoas que estão sobrevivendo ao vírus é porque estão com o sistema imunológico bom. Como é que se tem um sistema imunológico bom? Bom, tendo uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Água limpa, de qualidade, ar limpo, de qualidade. As duas coisas estão bem melhores na humanidade. A gente tem notado. Hoje eu vi um vídeo, não sei se tu reparasse, do Botafogo, no Rio, a água translúcida. O cara dizia Caribe no Botafogo. Água translúcida. Só parou do ser humano se mexer, as águas do rio voltaram a ser translúcidas. Então, água de qualidade, ar de qualidade, por menos poluição. Alimento é o principal componente. Alimento natural, alimento sem veneno, alimento sem produtos químicos, conservantes, acidulantes, flavorizantes, o que for que a indústria química põe nos alimentos fazem mal. Faz mais mal, menos mal, mas nenhum faz bem. Então, e aí uma vida saudável, exercício, as pessoas estão fazendo exercício em casa, tomar sol, cuidar dos campos eletromagnéticos, não pode dormir dentro de um transformador, porque faz mal, ou próximo dele. Então tem, mas o alimento é a coisa mais importante. E tu disseste bem, qual é o alimento saudável que existe? O alimento agroecológico. O alimento agroecológico. Então, houve um crescimento na feira a despeito da política municipal. A nossa feira, a primeira feira de rua do Brasil, a mais antiga e possivelmente a maior, fez 30 anos esses dias, foi defenestrada, foi proibida de acontecer. Quer dizer, durante a pandemia, farmácias, supermercados ficaram abertos, porque são a primeira necessidade. Ora, a primeira necessidade é feira orgânica, mais que o supermercado. E foi fechado num sábado. Felizmente, por pressão pública, abriram novamente. Mas o que eu quero dizer?
isso serviu para uma coisa maravilhosa. Os agricultores começaram a achar os contatos das pessoas que compram deles, né? Pegaram esses contatos, criaram redes de distribuição. Agora nós temos redes que não vão ser perdidas, que vai acabar a pandemia, vai continuar a feira maior do que nunca e melhor, como tu disseste, porque ela evoluiu, ela está mais espaçosa, uma luta antiga que era essa, né, de ocupar mais espaço com a feira, e que o poder público não valorizava o suficiente, e ainda vai ter entregas e mais pessoas estão comendo orgânico, porque as pessoas estão assustadas, estão comendo, e aí depois elas criam o costume, descobrem que é muito mais gostoso, que não é mais caro, como se diz, que é maravilhoso, e aí elas vão viciar, né, numa coisa boa, um vício maravilhoso, que é comer alimentos saudáveis. É isso aí, eles tentaram, né? O normal é tentar diminuir o espaço da feira, mas não conseguiram. A pressão aí da população foi mais forte. Gente, olha só, eu acho que o YouTube está nos boicotando. A Luciele me avisou agora, ela está nos acompanhando, e avisou que não estão aí deixando rodar a nossa live no YouTube. É uma pena. Eu acho que foi porque eu rodei aquela música no início, né? Talvez não possa, talvez o YouTube não aceite que a gente rode algumas determinadas músicas, enfim. Então eu peço desculpa para o pessoal que tentou aí nos acompanhar pelo YouTube, mas espero que todos consigam migrar para o Facebook para acompanhar a nossa live. Eu divulguei os dois canais, né, do Facebook e do YouTube. Então tivemos esse probleminha, que bom que a Luciele nos avisou agora, que está atenta e nos ajudando aí. Um abraço para o Emerson, que está nos acompanhando e comentou aqui, e a Fabrícia também. Que legal, gente. Obrigado pela companhia de vocês e que bom que vocês acharam o canal aqui. Afinal, nós estamos na segunda live do Sobrevivência. Nós estamos iniciando aqui esse projeto aí, já é um projeto novo. Boa noite, Joaquim Monteiro. Projeto aí da Agapan, já encaminhando para os 50 anos, né? Já faz parte esse projeto aqui, esse pequeno projeto das lives semanais, já faz parte aí dos 50 anos da Agapan. Nós começamos pequenininhos, uma live de 30 minutos, eu e o Milanês aqui, mas a ideia, com o tempo, à medida que a gente perceber que o pessoal estiver gostando, de nós ampliarmos aqui tanto o tempo de debate quanto as participações, né? Lourdes também chegou agora, valeu, Lourdes. Estava falando agora, então, da nossa ideia de aumentar o Sobrevivência com o tempo aí, à medida que nosso público for aumentando e também for participando mais, a gente vai trazer mais alguns convidados. Essa é a ideia, né, Mila? Trazer uns convidados para participar aqui conosco, já temos umas pessoas em mente aí já. Mas então, pessoal, só relembrando aí que não estamos transmitindo pelo YouTube hoje, tá? Lamentável, mas deu esse probleminha. Vamos ter em mente que não podemos rodar músicas, né? Tem que entrar assim, ó, no seco. Abraço ao Alfredo, que também está participando. A Adri também ali comentou com o perfil da Agapan. O pessoal está chegando. Nós temos que ir segurando a live no início, uns minutinhos para o pessoal aquecer, né? Tem que aquecer até porque muitos foram lá para o YouTube, aí chegou lá, deve ter dado um sinal de que a gente não está transmitindo lá, violamos alguma coisa do YouTube, enfim, vamos melhorando. Eu acho que isso não acontece tão rápido assim. Eu acredito que houve algum problema talvez pelo uso, né, que todo mundo está fazendo, porque esse tipo de coisa, e além do que essa música é liberada, né, uma música de campanha que é exatamente para reproduzir, né, ela não tem direitos autorais restritos, né. Agora, e o YouTube só faz isso um tempão depois, eles fazem análise para pedir, inclusive, antes de tirar, eles pedem alguma explicação. Eu não acredito ter sido isso. Eu acho que algum problema técnico aí, talvez de superlotação das vias do YouTube. Mas, de qualquer forma, quem perde são as pessoas que usam o YouTube, né? Que o serviço deles tem problemas. Mas... quem perde é o YouTube, né? Mas o YouTube é um bom canal, sabe? Ele é um bom canal aí. Vamos ver o que aconteceu e na próxima a gente vai acertando, faz parte. Mas vamos voltar então aqui ao nosso tema. Boa noite, Júlio, também, o pessoal está chegando aí. Nós estamos comentando hoje, então, lembrando para o pessoal que chega, uma continuidade, digamos assim, da nossa conversa da semana passada, que era sobrevivência em tempos de pandemia. Sobrevivência, que é o nome da nossa live atualmente, do nosso podcast, e é o nome que era o jornal da Agapan lá nos anos 70, depois nos anos 90, tabloide, enfim.
A gente manteve esse nome, e no programa de hoje, então, é sobrevivência pós-pandemia, são reflexões do que a gente espera que possa vir, né, Milanês, depois da pandemia. Esperamos que, no mínimo, como tu vinhas dizendo, o pessoal tendo acesso a tantas informações, a tanto espaço para achar informações de comunicação, de tudo que é forma, que pelo menos a gente possa refletir e se dar conta, né, de que temos que mudar o que estava não pode acontecer, né, não pode continuar acontecendo, eram décadas de destruição, aí eu acho que temos que mudar esse conceito. Não é demais a gente lembrar, e eu acho que isso tem tudo a ver com o pós-pandemia, que nós estamos na Semana da Biodiversidade. O Brasil, sem mérito nenhum, porque nós ganhamos isso de graça, é o país com a maior biodiversidade do mundo. Um presente que a natureza nos deu, né? E a maior diversidade do mundo, diga-se de passagem, não é exclusivamente por isso, é por todo o clima, por toda a construção da própria natureza que criou essa diversidade, mas também houve uma contribuição dos povos indígenas, que aqui estão há mais de 10 mil anos, construindo essa diversidade, porque tem várias pesquisas demonstrando que aonde eles viveram, eles domesticaram algumas espécies, como a mandioca e tal, e selecionaram varietais que eles foram enriquecendo, portanto, eles aumentaram a biodiversidade. O que nós fazemos hoje, quando a gente faz uma monocultura, uma plantação de uma coisa só? Não sei quantos hectares de soja, não sei quantos hectares de trigo. A gente pega uma variedade de soja e planta num montão. A gente demole, destrói a diversidade, retira todos aqueles montes de espécies que tinham ali e põe uma coisa só. Por isso que essa coisa dá um monte de doença, porque ela está totalmente desequilibrada, totalmente desconectada da natureza, mal alimentada com adubo químico, e aí ela precisa de veneno porque as pragas atacam quem está doente. Não precisa dizer mais nada. Na pandemia, quem é que tem maior risco? As pessoas que estão doentes. Quem está com a saúde plena é baixíssimo risco perto de quem está doente. Por isso, as pessoas de idade, mas não é por ter idade, é por terem mais doenças acumuladas, alguma coisa assim. Uma pessoa que esteja, mesmo jovem, com alguma doença forte, ela está mais sensível. Então, assim também são as plantas, assim são as plantações. Por isso que a agroecologia, por exemplo, quando se plantam diversas espécies na mesma área, e o equilíbrio entre elas facilita a saúde de todas, ao ponto que, quando se chega a um bom solo, a uma boa adubação natural do solo, compostagem e tal, não precisa mais nada, porque as pragas desaparecem. Uhum. Isso fortalece, né, Mila? A diversidade fortalece, né, as espécies. Sim. Assim. E é a diversidade que faz com que o planeta, a diversidade da vida que faz com que o planeta não tenha lixo, porque cada vida serve para outra. Então, tudo é usado. Na nossa casa, está cheio de lixo porque a gente não sabe o que fazer com as coisas que a gente mesmo constrói, compra, no caso, né? Mas são construções humanas. A natureza, não. O lixo serve de comida para o outro. O ossinho do bicho serve de comida para o outro. A casca para um fungo, e assim vai indo. Por isso que a natureza está constantemente reciclando e fazendo uma coisa que o Celso Marx esses dias estava dizendo, que ele é bem apaixonado, que é a negantropia. Porque a entropia é a perda, a tendência para a morte, para a perda de energia de um sistema. A vida é negantrópica, porque ela constrói vida, ela vai organizando e requintando o sistema. Então a vida luta contra, e a vida que faz toda essa beleza. E a vida tem que ser biodiversa, porque uma espécie só, ela só consome uma coisa, sobra o resto e vira uma poluição e vira doença. Então, o Lutzenberger falava dessa questão, né? Essa questão do lixo, né? O Lutzenberger já falava dessa questão de não existir o lixo, né? E, na verdade, tudo pode ser reaproveitado e tudo pode ter uma destinação correta. E só para agregar, Mila, dessa informação,
Hoje eu falei com o auditor fiscal hoje ao meio-dia, no programa que eu participo da RS Rádio, e ele trouxe um dado de que 25% das terras agricultáveis do Rio Grande do Sul estão tendo produção de soja, ou seja, a soja, que é uma Quantos por commodity, cento falhou na hora que tu falasse? Quantos por cento? 25%. 25% das terras agricultáveis do Rio Grande do Sul já estão sendo produzidas, usadas para a produção de soja, e basicamente soja para exportação, que também não gera o ICMS, né? Não gera imposto para o Estado. Isso é um problema muito grande. Por que é um problema muito grande? As pessoas festejam, porque a nossa safra aumentou. Essa safra não gera impostos. Essa safra é uma safra de soja transgênica na sua quase totalidade. A soja transgênica, ela carrega dentro, na soja, na comida, né, da soja, até 200 vezes mais veneno que a soja convencional. Ou seja, a soja convencional com veneno, a outra tem 200 vezes mais. E aí, isso é 2 a 5% do veneno que é aplicado na soja, porque o resto todo que é aplicado vai para a água e para o solo. Então, a gente bebe essa água envenenada, com grande quantidade de veneno. E a gente exporta 2, 5% desse veneno, que já é um monte de veneno, já é uma soja envenenada. Bom, o que eu estou querendo chegar? Que negócio é esse que um Estado faz, que ele exporta comida para os outros e fica com veneno para si? Que negócio é esse que essa soja já vale hoje em torno de 10% menos que a convencional? Uma soja orgânica vale 30% mais. As pessoas dizem de forma completamente equivocada que essa soja transgênica é mais produtiva. Não é. Não é mais produtiva. A soja mais produtiva que existe sempre será a orgânica. Digamos que se ela fosse 40% menos produtiva, ainda seria mais lucrativa, porque nós íamos exportar o mesmo preço, que ela vale 40% mais que a transgênica. Nós íamos exportar a mesma quantidade de dinheiro que entrava no Brasil, com a diferença que nós não íamos ficar com nenhum veneno, nós íamos ficar com a água mais limpa, porque uma plantação orgânica, ela limpa a água que passa por ela. Entendeu? Ela não usa água, ela recicla a água. Não consome nada de água uma plantação orgânica. Uma plantação convencional contamina milhares e milhares de litros de metros cúbicos de água. Entende? Isso é que as pessoas têm que entender. Então, por exemplo, para pensar a economia do Estado, e é isso que nós estamos falando, pós-pandemia, nós temos que vender o nosso serviço. Primeiro, cuidar do nosso povo, que ele tenha a melhor alimentação e a melhor saúde. Qual é a melhor saúde? É sem agrotóxicos, nem na água, nem na comida. E qual é o melhor negócio para a riqueza do Estado? É exportar soja orgânica. Mesmo que ela fosse menos produtiva, aí eu estou falando claramente, mesmo que ela fosse 40% menos produtiva, ainda exportaríamos a mesma quantidade de milhões de dólares. Só que ficaríamos saudáveis. Então, essas coisas... E por que a gente tem que dizer isso? Porque quando a gente exerce a compra, quando a gente exerce a nossa cidadania através de escolher os nossos alimentos, nós direcionamos o mundo para o que queremos. E, claro, para a exportação nós temos que fazer uma luta como cidadãos e dizer não queremos exportar coisa ruim, que nem é para as pessoas. Nós exportamos soja para alimentar porco e gado, né, nos países, com veneno. Então, nós queremos exportar para os porcos soja orgânica também, né, para que a carne de porco seja uma carne limpa também para os chineses, para os europeus, para quem quiser importar nossos alimentos. Então, esse discurso alimentar o mundo é uma piada. Alimentar o mundo, a gente pode envenenar o mundo, ou a gente pode... Por exemplo, uma mãe que dá Coca-Cola na mamadeira para uma criança, ela não está alimentando a criança, ela está envenenando ela. Coca-Cola não tem nenhuma razão de ser que constitua alguma possibilidade de fazer bem para uma criança. Então, ela está envenenando. Ela acha, obviamente, a maioria das pessoas acha que aquilo vai fazer bem, porque tem açúcar, que dá energia. Isso é um equívoco alimentar tremendo. Então, eu não estou dizendo da má intenção da mãe, eu estou dizendo da ignorância e da desconexão.
que a gente faz até para as pessoas que a gente ama. E isso que nós agora, com essa reflexão, Everton, que a gente está tendo essa oportunidade ímpar de estar em casa, de poder conversar, de ouvir as dúvidas das pessoas, dialogar, nós precisamos não deixar que isso volte atrás. Nós precisamos avançar. Quem é que mais precisa de alimento orgânico? A população com menor poder aquisitivo. Porque ela já tem dificuldade em tudo, né? Então, o PAA e aqueles planos que faziam agricultura familiar orgânica alimentar crianças de escola pública e alimentar pessoas com deficiência alimentar nas favelas, nas regiões carentes, isso é o essencial, porque é a pessoa que mais precisa. O rico tem sistema de saúde privado, tem, né? As pessoas de classe média... E, óbvio, as pessoas de classe média estão procurando alimentação de qualidade. Mas quem é que nós temos que, como povo, como decência humana, primeiro alimentar com orgânicos? A nossa população de baixa renda. Ainda tem essa questão, né, Milanês, que o alimento orgânico, ele é mais caro. Pelo menos nos supermercados, ele é muito mais caro. Eu me lembro, inclusive, de comprar, por exemplo, o café. O café, se tu for comprar o café no supermercado, ele é muito mais caro. O óleo de soja orgânica, ele é 4, 5 vezes, ou até mais caro do que o outro óleo de soja comum, né, ou transgênico. Agora, nas feiras orgânicas, essa questão já tem mudado um pouco, né? Eu percebo que nas feiras orgânicas, por exemplo, compro tomate ou vários outros legumes e frutas, e o preço é ali com o do supermercado, isso quando não é mais baixo. Talvez por isso é que precise aí os agentes públicos, né, se darem conta do quanto é importante facilitar a vida do produtor familiar, né, para que ele possa ter aonde levar o produto dele, né, onde vender, né, onde expor, talvez a questão das feiras seja mais importante, porque ele não tem um atravessador, né? A gente elimina essa questão do atravessador, o produto pode ficar mais barato para a população, porque uma coisa é a classe média. Mesmo a classe média baixa, ou quem vive nos grandes centros, que tem mais acesso, mas e a população das periferias? Das cidades do interior e das periferias das cidades do interior. Não estamos falando nem da zona rural, porque a zona rural, pelo menos a uma parte que eu conheço, eles não produzem mais também todo o seu alimento, eles dependem dos alimentos que tem na cidade. O arroz, por exemplo, arroz é uma cultura que precisa de um grande espaço da forma convencional. Então teria que pensar de uma forma que fosse possível, mas pensando em todas as populações de todas as cidades e todos os nichos socioeconômicos também, né? Isso é uma coisa que tu estás levantando, uma questão tão importante, porque as pessoas, isso tu disseste bem no discurso, existe um fato seguinte, eu fui produtor orgânico. Ora, se eu consigo vender o tomate a R$10, por que eu vou vender a 8? Né? E na época a gente não sabia nada, era muita dificuldade de produzir. Então se produzia pouco, estava se aprendendo a produzir e realmente saía caro. Muito bem. O que faz baratear o preço do orgânico? Todas as pessoas comprarem. Porque aí aumenta a produção. Hoje, se tem um mercado de 10 pessoas que querem e eu só consigo produzir para 5, o preço vai subir. Então, sim, a produção, nós não podemos viver dessa chantagem. Tem que haver um governo decente que olhe para a sua população e diga: eu vou apostar em primeiro lugar na saúde do meu povo. E só pode ter orgânico. Isso não é uma discussão. A pergunta é o seguinte: qual é a pessoa, se vamos esquecer de dinheiro, preço e tal, vamos dizer assim, qual é a mãe que ia dizer: olha, aqui tem milho com veneno, aqui tem milho sem veneno, qual é que tu prefere? Eu vou preferir o com veneno. Claro. Isso não existe. Agora, um governo que tem o poder de criar as políticas, que vende veneno sem imposto, que faz, ou seja, subsidia o veneno, um governo não pode envenenar seu próprio povo, até porque é o mesmo governo com o mesmo dinheiro público, porque o governo não é dono do dinheiro, quem é dono do dinheiro somos nós, o povo. Mas é o nosso próprio dinheiro que vai pagar o SUS das doenças que o envenenamento faz. Cânceres, doenças degenerativas, Alzheimer,
tantas outras doenças aí, autismo, que estão crescendo loucamente. São produtos de intoxicação ambiental. Muito bem, quem paga esse custo somos nós. Portanto, um governo decente tem que tomar a decisão de dizer: meu povo não mais. Teve 2 países já que ameaçaram isso e posto data, que é a Rússia e a Dinamarca. Mas o Brasil, que é um país... Olha, a Rússia e a Dinamarca é uma loucura se eles fazem isso, porque eles são países com dificuldade climática tremenda para a produção. Nós somos o maior celeiro do mundo. O Brasil tem que fazer isso. Nós podemos alimentar o planeta se a gente fizer produção orgânica diversificada, que é muito mais produtiva. Não caiam no discurso. O que acontece hoje? Mila, eu acho que não é só questão acho que não é só questão de governo. Tu arriscaria dizer qual é o partido mais ligado aos ruralistas? Tu arriscaria dizer um partido? Não precisa dizer se tu não quiser. Eu tenho em mente qual seria um partido mais ligado ao setor ruralista, pelo menos no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com isso? Esse partido, na minha mente, ele tem a maior quantidade de prefeituras no Rio Grande do Sul. É um partido muito grande, embora nunca tenha governado o estado do Rio Grande do Sul. Sim. E é um partido que tem muita força no Senado Federal, representando os gaúchos no Senado Federal. Bom, talvez não seja só governo, não seja só em quem a gente vote para o governo, em si, mas para todos os prefeitos, que claro, é governo, mas não só um governo estadual ou federal, e também os deputados que a gente elege, porque existe uma pressão muito grande ali dentro da Assembleia Legislativa para que essas leis, como a questão da Lei Candir, por exemplo, que segue até hoje, e não é boa para o Estado, e não é boa para a população, e talvez não seja nem boa atualmente para os produtores. Quando a gente fez uma entrevista nesse programa, voltando àquele programa que eu participo ao meio-dia, a gente fez uma entrevista com o senador Heinz, foi perguntado para ele aonde está essa diferença dos impostos que não é cobrado dos produtores. O Heinz disse, não sei, o Heinz é o deputado Heinz do Partido Progressista, né? Deputado não, senador. Ele disse, não sei, mas não ficou com o produtor. Bom, não ficou com o produtor, não ficou com o Estado, com quem ficou? A diferença desse dinheiro do imposto que deixou de ser cobrado com a empresa, e não são as empresas nacionais. Então, talvez a gente tenha que pensar muito na questão de quem a gente vota, quem são os legisladores que a gente vota, porque eles criam leis. E a lei é criada dentro do legislativo, né? Concordo plenamente contigo, Everton. E nós agora temos que aproveitar essa pandemia para passarmos a votar no legislativo com atenção, porque o povo brasileiro, a tendência maior de todos nós, é votar principalmente no executivo, é governador, aí discute quem é um presidente, aí elege um presidente e vota nos deputados do outro partido. Não deixa o presidente governar, porque ele põe os inimigos no legislativo desautorizando o presidente. Então, as pessoas têm que aprender a ter um pouco mais de lógica. E outra coisa, tu disseste, que, na verdade, nós não temos um partido que seja o dono da questão ambiental. Nós temos diferentes visões e que me conste, todos os partidos têm defensores da questão ambiental. Acho que uns passam mais dificuldade que outros. Acho que tem filosofias que são mais harmônicas com a questão ambiental que outras. Mas nós tivemos já grandes vereadores em partidos mais conservadores, como o Beto, que fizeram um trabalho excelente, né? Então, o que nós temos é que varrer todos os partidos, que eu acho que deve continuar, e nós estamos na Semana da Biodiversidade, a biodiversidade de pensamento, que faz parte da biodiversidade humana, deve continuar. A gente deve ser rico e diferente na forma de pensar. E diferente do que agora, hoje, nós estamos vivendo essa doença, que é uma doença, não é a pandemia, a pior doença que o Brasil está vivendo é a doença do ódio e do não diálogo, da negação do outro, não dialogar, não conversar, não discutir e não aprofundar. Por que isso acontece? Bom, tem 1000 razões. A verdade é que essa doença é a doença que enterra um país. Enterrou os nazistas, porque eles não conseguiam discutir, o cara tem a verdade, o outro é perseguido e acabou.
E aí a pessoa, por melhor que ela tenha ideias, ela vira um burro. Por quê? As pessoas inteligentes são aquelas que debatem com os diferentes e aprendem com todos. Ele aprende, o outro aprende. É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? No Sobrevivência, é debater para que a gente consiga aprender e evoluir como comunidade, como grupo de pessoas. Então, eu acho assim, ó, nós temos que varrer de todos os partidos aquelas pessoas que não entendem que a questão estrutural da saúde e da justiça social e meio ambiente, que são totalmente uma questão só, são a prioritária. A prioritária não é ter empresa, não é exportação. Prioridade é brasileiro ser saudável e feliz, né? Para isso, ajuda a ser bem educado, ajuda a ter um sistema de saúde bom, mas ajuda, sobretudo, a ter uma boa alimentação orgânica. E aí nós temos que varrer, pessoal, porque as pessoas votam para presidente, os caras discutem e tal. Para deputado, o cara vota, vou votar no cara aquele que apertou minha mão, sabe? Sorriu para mim. Isso é muito pouco, pessoal. Nós temos que olhar o passado desse cara, porque esse cara que sorriu para ti vai votar contra a tua previdência, vai ferrar com o teu futuro. E tu não sabe, porque tu nem sabe o que ele pensa, tu só votou no cara porque ele era queridão, simpático, ou tinha uma, sei lá, uma propaganda qualquer lá. Então... Aí tu tocou no ponto certo. Essa questão é da propaganda. Eu estava vendo essa semana, agora repercutiu já bastante da semana passada ali, um vídeo da Anitta, a cantora Anitta, que tem milhões de seguidores no Instagram, e né, a cantora, depois eu fui ver as notícias dela, é a cantora brasileira mais famosa atualmente da música brasileira, né? E só que ela traz uma coisa muito interessante, que ela está se comunicando, está trazendo para as pessoas que, como, igual a ela, que ela disse que não sabe, por exemplo, o que é esquerda e o que é direita. Bom, a pessoa não sabe o que é esquerda, o que é direita, o que é situação, o que é oposição, e eu digo, as pessoas não têm a obrigação de saber, não tinham, mas agora tem, de certa forma tem, e talvez a gente tem que achar uma forma de que as pessoas se esclareçam, porque elas estão votando contra elas mesmas, por uma questão de propaganda. A propaganda, o canto da sereia, embala essas pessoas para fazerem, para irem no caminho que elas não deveriam, votando contra elas mesmas. Eu não posso dizer assim, que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse partido seja o partido melhor para a questão do meio ambiente, ou para a questão da agroecologia, e aquele seja o pior. Não posso dizer generalizando, mas de uma certa forma a gente sabe quem são principalmente as pessoas que estão nos partidos, né, os candidatos que têm uma visão mais social e mais ligada mais ao interesse da sociedade. É bem difícil falar sobre esse tema sem parecer para alguns um pouco preconceituoso. Mas sim, se nós não conhecemos a estrutura dos partidos, não conhecemos por dentro, principalmente, e realmente é uma coisa muito fechada, né? Os partidos têm problemas gigantescos, eles se protegem, tanto uns protegem os outros na questão do sistema partidário, quanto dentro de um partido eles também se protegem. Bom, mas essa é uma outra questão. Fora isso, nós podemos olhar num leque de centenas de partidos, ou dezenas de partidos que existem, aqueles partidos que são mais propensos a ter nos quadros alguns deputados, ou enfim, parlamentares ali, que votem projetos de interesse da população, não projetos como esse de interesse do grande produtor, trazendo aqui para a nossa área da produção de alimentos, né, que é a produção de soja, que é uma produção que se torna barata, fácil de fazer, né? Por quê? Eu conheço produção de soja aqui no interior do Rio Grande do Sul, de um deputado, onde ele produz ali em Bagé, ouvi conversas do ex-governador no gabinete dele, o ex-governador Cairoli, que só produz soja, mas porque é óbvio que tem que produzir soja, porque não tem nada, gente, mais fácil do que produzir soja. Tu quer lucrar no campo, é soja. Não precisa trabalhar, não dá emprego, não emprega mão de obra e tu ganha muito dinheiro. É a soja. E principalmente essa soja, a base de veneno, que precisa cuidar menos ainda. Então é nesse sentido que eu queria trazer, Mila, já me alongando aqui, é do quanto é difícil as pessoas entenderem aonde eu voto. Se a propaganda que me chega é a mais bonitinha, o fulano é mais bonitinho que o fulano. O Collor era mais bonito que o Lula, era mais moderno.
era o Collor. Né? Agora o outro, nós temos lá um presidente que tem um histórico de atleta, então ele não vai pegar o coronavírus, ele indica cloroquina, hidroxicloroquina, e ele tem que vender, ele tem que botar para fora aquela cloroquina que ele mandou o exército produzir aos cântaros, ele não sabe o que fazer com aquilo. Né? Inclusive agora saiu uma notícia dizendo que o Trump tem interesses comerciais aí pela cloroquina, e talvez por isso ele está dizendo que até consome a cloroquina, né? Eu não sei se não vai morrer, porque ele está tomando tanta cloroquina, até além do que os médicos disseram. Vou te passar a palavra, trazendo aqui, eu queria trazer um comentário, Mila, aqui eu falo demais, depois ainda tem que ler os comentários, né? Daí tu fica parado, que nem eu, às vezes. Mas eu queria trazer um comentário, um abraço para Sandra Jussara Mendes Ribeiro, que nos acompanha aqui no Facebook, mas ela disse que não tem Facebook, então ela não pode comentar. Sandra, acho que tem que rever os conceitos, de repente vai ter que abrir uma continha no Facebook para acompanhar a live sobrevivência, pelo menos. E um comentário aqui, vou ler ao vivo, que eu não li ainda, do César, que através do perfil Gonçalo de Carvalho, ele diz: nada é impossível de mudar, desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinai, sobretudo, César está parecendo bíblico aqui, examinai o que parece habitual, suplicamos expressamente, não aceites o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, na confusão organizada, ele cita o Bertold Brecht, é isso aí, César, cansei. Emerson Prates, achei a atitude da Anitta show de bola. Aí, Emerson, show de bola. Também não conhecia seu trabalho, no entanto, a pessoa ganhou o meu respeito e a admiração. É a isso que eu me refiro, Mila, é conseguir falar com a população. É isso que está faltando, porque os milhões de eleitores são talvez muito aqueles milhões que têm uma educação mais precária, menor acesso a alimento de qualidade, como tu estavas falando. Acho que tem que romper essa barreira, hein? A Anitta passou a ser uma pessoa admirada também por mim, que eu desconheço assim a obra dela, conheço alguma coisinha que ouvi, mas admirada pela qualidade mais importante no Brasil atualmente. Ela tem a qualidade, não é tá procurando, isso é maravilhoso, não é tá querendo aprender, isso é maravilhoso, não é tá expondo, isso é maravilhoso, é reconhecer que não sabe, porque o Brasil desenvolveu um cinismo e uma coisa tão absurda que as pessoas ignoram, e ignorar não é nada de errado, é não saber. Eu ignoro milhões de coisas. Eu ignoro, por exemplo, toda a minha experiência extraplaneta é uma ignorância para mim, porque eu nunca saí do planeta, uma limitação tremenda que eu tenho. Nunca andei numa nave espacial. Então, é uma ignorância gigante. A Anitta trata isso com a naturalidade que é. Não tem nada de feio ignorar. O que está fazendo esse país virar uma coisa, andar para trás, que nós estamos andando hoje? As pessoas não sabem e não reconhecem que não sabem. Então, o que acontece, Everton? Se eu quero discutir contigo um tema e eu digo assim, não, azul é bom, azul é melhor. Aí tu diz assim, por quê? Aí eu digo, eu não sei, eu digo, não vou nem discutir, tu é um ignorante. Azul é melhor. Isso que nós estamos fazendo, as pessoas não têm argumento para o que elas decidem, algumas pessoas, e aí elas geram um ódio. Por quê? Porque elas não podem debater, porque elas não sabem nem por que elas gostam. Então, a primeira coisa para uma pessoa ser um dia um grande pensador, um excelente cidadão consciente é, eu não sei. Como é que é isso? Que negócio é esse de esquerda? Que negócio é esse de direita? Que negócio é esse de orgânico? Que negócio é esse de transgênico? Me diz aí, eu quero ouvir, mas quero ouvir a opinião de outro. Eu não vou seguir nenhum, porque nenhuma pessoa no planeta fala a verdade. As pessoas falam a sua verdade, o que é muito saudável. Por isso, de novo, voltando à Semana da Biodiversidade, não é só de todos os seres vivos que nós precisamos. Lembrar que o Brasil é o detentor da maior biodiversidade do mundo. E essa maior biodiversidade do mundo, encontrada até hoje, está na Mata Atlântica, da qual nós temos menos de 5% preservado só. Já se foi mais de 95% da Mata Atlântica. Por quê? Porque ela fica na beira do Atlântico e é onde as cidades, a maioria das cidades, fora Brasília e algumas cidades do Centro-Oeste, estão nessa mata. Então, elas foram crescendo e matando a mata.
Só que ali tem a maior biodiversidade do mundo. Não existe maior riqueza no planeta do que biodiversidade. Outra biodiversidade que nós temos, e eu não posso deixar de marcar na Semana da Biodiversidade, é de povos e línguas. Nós temos 300 povos diferentes ainda hoje. Já perdemos muitos povos, foram extintos, indígenas, mas nós temos 300 povos e quase 300 línguas. Línguas, não é dialeto, diferentes dentro do Brasil. Ninguém tem isso no mundo. Então, nós não somos só o país mais biodiverso em termos de seres vivos diferentes, que nos dá um baita de uma riqueza e umas possibilidades. Nós temos uma riqueza cultural ímpar também. Não é as culturas que migraram para cá, que alguns de nós somos descendentes e tal. Não. Essas aí também enriquecem, com certeza. A cultura africana, a cultura italiana, alemã, todas são muito bem-vindas. Enriquecem. Só que nós temos culturas originais, 300 povos. Isso é riqueza total, porque essas culturas se desenvolveram em mais de 10 mil anos de convívio com o nosso ecossistema. Eles sabem, eles conhecem há 10 mil anos as nossas plantas, os nossos animais. Nós estamos aqui há 500 anos e já aprendemos alguma coisinha, mas é muito pouco. Eles sabem muito mais. Então, reconhecer a ignorância é o pré-requisito para se aprender. O cara burro não é o analfabeto. Analfabeto não é burro. Se ele diz, eu sou analfabeto, quero aprender, ele é inteligente. O burro é aquele que pode até ter doutorado, mas acha que sabe tudo. Se ele acha que sabe tudo, ele deixa de aprender com os outros, passa lá a repetir suas regras e não evolui. Então, essa pessoa não é inteligente. Ele pode ser até muito bem informado, mas não é muito inteligente. Porque não há, que eu tenha notícia até hoje, alguém que tenha chegado em algum nível de conhecimento que se baste, que não tenha mais nada para aprender. Então, a Anitta, para mim, é um exemplo hoje, porque ela é uma pessoa com a dignidade, a inteligência de dizer, não sei, me explica aí, eu quero saber, quero aprender. E aí começa a dialogar com o seu fã-clube, que é enorme, e quem sabe dar um bom exemplo para toda essa gente e também estudar, e também aprender. Estudar não é só livro, estudar pode ser ouvir várias pessoas, opiniões diferentes. Tem 1000 formas de se aprender, no YouTube, em qualquer lugar. Mas a única coisa que não aprende é uma pessoa que diz assim, eu sei tudo. Ah, não, eu que tenho a razão. Não quero discutir. Esse, infelizmente, será... Aí a gente cai também num outro cuidado que tem que ter com quem se informa, né? Como tu vias dizendo, porque entramos na questão do fake news, né? Como ninguém explicava o que era direita e esquerda de uma forma fácil, né? Digamos assim, mais compreensível, que talvez a Anitta esteja abrindo esse caminho, e tanto que está que o UOL já trouxe lá o dicionário da Anitta com alguns termos, né, direita, esquerda, nazismo, gente, nazismo é de ultradireita, eles tinham que dizer isso lá porque o pessoal achou que era de esquerda, chegaram a dizer que o nazismo é de esquerda, né, os filhos do presidente, principalmente, que largam muito fake news por aí. Gente, nosso sobrevivência já está se encaminhando para o final, né, trazer aqui os agradecimentos nossos pela participação de vocês, tendo em mente, ó, Edi participando agora, falando também do Felipe Neto, que legal, é verdade, o Felipe Neto também participou do Roda Viva ontem, e tem que bom que está se posicionando, né, está cobrando posicionamento aí dos outros youtubers, dos outros influencers, né, como eles se chamam, como são chamados esses jovens que influenciam muita gente, milhões de pessoas, né, que bom que eles, a partir do momento que tomam conhecimento dos verdadeiros conceitos e conseguem se inserir dentro de uma realidade, ou seja, saber quem eles têm que defender. O grande problema é na linha que eu vinha falando antes, né, Mila? A gente defender os interesses de quem é contra nós. Esse é o grande problema. Então a gente tem que saber onde nós estamos inseridos, onde nós nascemos, né? Principalmente onde nossa família está inserida e quem, de fato, nós temos que defender, porque se nós ficar votando em quem defende o outro lado e esmaga o povo, poxa, isso não tem muita lógica, gente. Eu queria avisar aqui para o pessoal, Milanês, queria que tu me ajudasse, que nós vamos ter aqui no site, ali no portal da Agapan, em breve, né,
um texto aí com exclusividade, uma tradução para o português, com exclusividade para o portal da Agapan, que é um texto deixa eu ler aqui nos meus comentários, Os Guardiões da Biodiversidade, da Ulrich Prinz. Ela é PhD em etnologia e é escritora científica independente. Ela fez uma pesquisa aqui no Xingu, no Mato Grosso, de 2000, e de agosto de 2000 até novembro do ano 2000, e lecionou na Universidade Luiz Maximiliano de Munique e elaborou um trabalho como investigadora no Instituto Goethe. É um artigo, né, então, inédito em português aqui no Brasil, e vai ser colocado, ele já foi nos enviado já agora com a tradução, a gente estava aguardando, e foi nos enviado, deixa eu dizer aqui por quem, pela Carmen Tornquist, né, que é irmã do Gustavo, também Tornquist, nosso associado, conselheiro, e teve a tradução do Alejandro Campos Castilhos. Então, pessoal, é um artigo bem interessante que vai estar disponível no site da Agapan, talvez ainda esta semana, se não aí no início da próxima semana, para que todos possam ler Os Guardiões da Biodiversidade. Chegasse a dar uma olhadinha, né, Milanês, por cima nesse texto, eu acho. Maravilhoso, sim, é um texto maravilhoso, eu recomendo que todos leiam, é um texto relativamente curto, que mostra uma das coisas que eu estava falando, claro, superficialmente, que é a importância das culturas indígenas e como eles influenciaram e preservaram durante todos esses milhares de anos a biodiversidade brasileira. Então, que é indissociável as culturas, esses povos, com a nossa riqueza, a maior riqueza de biodiversidade do mundo. Então, é muito importante, é uma pessoa que estudou essas culturas especificamente, de uma região ali, mas que são, enfim, são exemplos que a gente tem que começar a compreender, porque nós temos muito para aprender com eles, e não é roubar a receita de remédio, porque a indústria farmacêutica faz isso há muitos anos, né? Pega remédios que os índios usam há milhares de anos e rouba e industrializa e sintetiza, e normalmente transforma numa porcaria, às vezes, porque faz o sintético e deixa de usar o natural, e às vezes com perdas, normalmente com perdas. Mas eu diria o seguinte, né, do nosso encontro de hoje, que nós precisamos aproveitar essa pandemia, essa prisão doméstica, para nós tirarmos algo muito importante. Eu acho que a primeira coisa que todos nós temos que fazer é dizer assim, o que é essencial para mim? O que me faz feliz, o que me dá motivação para viver? Eu quero continuar sendo uma pessoa com amigos, eu quero festear, eu quero ter saúde, eu quero ter disposição. Bom, então eu preciso de uma boa alimentação. Então vamos por etapas. O trabalho que eu faço contribui para isso? Não, o trabalho que eu faço é uma droga. Então vamos aproveitar essa época agora para nos preparar para outro trabalho, sabe? Vamos tentar organizar a nossa vida para sairmos mais forte em direção daquilo que é essencial. Ah, eu adoro roupa. Na prisão aqui a gente não tem muita utilidade a roupa, né? Será que a gente precisa essa quantidade de roupa toda? Será que a gente precisa essa quantidade de consumo todo? Porque essa quantidade de consumo, a única coisa que nós temos na vida é o tempo. O tempo que o meu já passou mais, eu sou jovem há mais tempo que tu, por exemplo, né? Uhum. Então, eu tenho Bem menos mais tempo pela frente, provavelmente, quem sabe não, te cuida, porque eu me alimento bem, mas o tempo, se a gente investe ele para ganhar dinheiro, para manter um monte de quinquilharia e comprar um monte de porcaria, nós estamos perdendo a única coisa que não dá para comprar, que é o tempo. Então, nós temos que balancear o que realmente nós precisamos para que a gente possa aproveitar, dançar, brincar, ou aprender, falar coisas interessantes, ouvir os outros, mais e fazer menos coisas idiotas, como passear num shopping center, né, para passar o tempo. Vamos passear mais no cinema, num barzinho, num restaurante, na rua, na praça, caminhar, sabe? Então, eu acho que é um momento da gente ver o que é essencial. Bom, na minha vida, o essencial é isso, que me dá prazer é isso.
Bom, e como é que eu vou fazer a minha vida para ter mais disso e menos das outras coisas que não eram tão importantes? Para que eu curta mais a vida nesses anos que me restam. Porque todos, inclusive os nossos queridos, audiência, todos morrerão. Então, não será, com certeza, agora, durante essa pandemia, mas morrerão. Então, aproveitem bem a vida, porque a vida é finita. Isso é uma coisa que estava dado já quando o cara nasceu, sabia. Não vem dizer, de repente, essa surpresa, estou doente. Não, não. A gente vai morrer. Então, vamos curtir, vamos aproveitar esse momento de prisão voluntária para reconstruir essa sociedade. Por exemplo, economia solidária, quando está comprando produtos, e tu mesmo pode, com teus vizinhos, com teus amigos, criar um negócio de economia solidária. Explorar menos, fazer uma coisa que gosta, vender para pessoas que gostam, que acreditam, sabe? Tem muita coisa acontecendo. Quando eu digo vender, não é um produto, pode ser um serviço. Se eu sou cabeleireiro, se eu sou arquiteto, se eu sou o que for que eu sou, eu posso vender de forma comunitária, me organizar de uma forma muito mais suave, viver uma vida muito melhor. Nós precisamos urgentemente transformar nossa sociedade por uma questão de sobrevivência. Fabrício, a Fabrício está chamando o Milanês de terapeuta. Daqui a pouco o Milanês vai virar coach. Coach é outra palavra da moda aí, Fabrício. E a Adriane é a nossa agricultora, né? A nossa agricultora Adriane está dando a dica: cultivar um jardim, uma horta. É isso aí, Adri. E a Cláudia também comentando: ser mais simples. Ser mais simples é uma busca bastante interessante. Pena que o Celso Marques não conseguiu entrar aqui, porque eu estava fazendo com ele agora há pouco, Mila, o podcast do Instituto Zen Maitreya, que é o Zen Palavras. Né? E o Zen, ele tem essa questão da simplicidade também, né? Se a gente for ver, o Celso, ele puxa muito para esse lado do quanto o Zen budismo, principalmente, né? Eles têm um link muito grande com o ambientalismo, com a ecologia. E essa simplicidade que tu vinhas colocando aí também tem no budismo. Estou aprendendo muito lá com o Celso no Instituto Zen Maitreya, inclusive aviso para o pessoal aqui que toda terça-feira, gente, antes aqui do Sobrevivência, tem aí a live do Celso Marques, monge Seikaku, que eu participo com ele, né, faço uma facilitação lá para as palavras do monge Seikaku sobre Zen budismo. Muito aprendizado também, da mesma forma aqui que a gente aprende bastante com o milanês, que tem uma vivência bastante boa, como diz a Fabrícia, o nosso terapeuta Francisco Milanês, o coach da Agapan. Pessoal, então nós vamos encerrando aqui, né, Mila? Vamos preparar aí uma pauta para a semana que vem. O que a gente poderia falar da semana que vem? Isso que nós não falamos aqui da MP da grilagem, né? A MP da grilagem nem comentamos, ela mudou aí para uma PL, né, para um projeto de lei, mas que mesmo assim ela continua, de preferência que não se aprove, né? Não é momento para se tocar esse tipo de projeto e principalmente talvez vá naquele sentido do que a gente vinha falando, né? Da pressão dos que têm poder para dar mais terra e mais poder para quem tem. O que tu acha aí desse PL? Olha, pessoal, a gente está falando de um mundo maravilhoso que a gente pode construir. Aproveitar esse momento agora de meditação e construir um mundo mais amoroso, um mundo mais alegre. Mas, por trás, as pessoas que estão noutra frequência estão aproveitando a pandemia, que todo mundo não quer adoecer, e estão fazendo projetos de lei vergonhosos. Vergonhosos. As pessoas têm que ser varridas da política. Um cara que sugere, primeiro destruíram o Código Florestal, aí disseram que até 2008, que é para isso eles fizeram, todos os desmatamentos eram válidos. Agora querem botar de lá para cá, ou seja, não precisa recuperar mais nada. Estão deixando minerar. Ora, a mineração, pessoal, é outra coisa que polui tremendamente e só dá lucro fora do Brasil. A mineração, que ainda tinha algum lucro para o Brasil, chamava-se a mineração de ferro, da Vale, que era pública, e foi vendida para interesses fora do Brasil. E aí passou a matar a gente no Brasil, fez esses 2 acidentes gigantes no planeta, e hoje o lucro vai todo para fora. Então, mineração é interesse de pessoas fora do Brasil. As minerações têm que existir só depois da gente decidir que tipo de vida quer viver
que tipo de minério nós precisamos para isso e quais as perdas nós vamos aceitar para nós usarmos a nossa riqueza, e não para exportar para enriquecer estrangeiro, com todo o respeito, sem sequer pagar imposto. Isso é uma loucura. E nós ficamos com a poluição. É a mesma coisa que o grande agronegócio. A doença fica com o povo, o lucro fica com meia dúzia, geralmente fora do Brasil. E quando dizem que ganha muito dinheiro, o soja, por exemplo, não é verdade, senão as pessoas não estavam sempre endividadas. Quem ganha dinheiro com soja são as multinacionais que vendem venenos e que vendem a soja, controlam soja na Bolsa de Valores de Nova York. Porque o agricultor é sempre apertado, mesmo os grandes agricultores, o que prova que não é um bom negócio. Quem tem um bom negócio não vive apertado, não vive quebrando e pedindo pinico para banco, como acontece com os grandes agricultores brasileiros. É isso aí. Então eu não deixei a gente encerrar aqui naquele clima de coach, né? Então tivemos que falar dessa questão aí, né, Fabrício? Da questão porque é polêmica, porque eu não podia deixar de falar nisso agora, como bem lembrou o Emerson ali, a votação está prevista para amanhã, provavelmente vai passar, a menos que tenha uma reviravolta aí de novo, que a pressão da sociedade consiga, né? A própria Anitta já andou falando sobre isso também, e que bom, talvez a gente consiga reverter. E aqui, já que nós vamos... Oi, Milan. Eu tenho uma sugestão para a nossa próxima reunião, que as pessoas na sua casa façam a sua lista de coisas importantes e a gente, na próxima reunião, fazer um estudo de como essas coisas importantes se relacionam e como elas poderiam ser viabilizadas. O que tu acha dessa ideia? Aonde que vai ser essa reunião, só para eu saber? No Sobrevivência. Ah, tá, na live aqui. Tá, tudo bem. Na live? Eu e tu ficamos falando aqui um monte o que a gente quer. Ah, tá. É uma reunião assim. Então vamos fazer. Cada um faz seu tema de casa, elege uma lista das coisas importantes e depois nós vamos discutir como, e surpreendentemente elas vão estar interligadas e elas vão ser execuíveis muito mais fáceis que a gente parece. Sempre em escala, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, mas com um monte de pessoas apoiando, com um monte de pessoas unidas, nós conseguimos fazer qualquer mudança. Tá certo. Pessoal, então fica um abraço aí para todo mundo. E já que o YouTube cortou o nosso vídeo, eu vou deixar rodando aqui no Facebook o videozinho que nós rodamos lá no começo, bem bacana, traz uma mensagem, usa a música, né, o Bela Tchau, e com uma letra adaptada para a questão ambiental aí, dica do Mila, que me mandou essa semana, a gente está utilizando aqui. Um abraço para todo mundo e acompanha então o vídeo que fez o YouTube bloquear o Sobrevivência. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. We need to wake up. We need to wise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future. And we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future. And we need to start right now. Make it greener. Make it greener. Make it cleaner. Make it cleaner. Make it fast and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. No point in